Boa noite. Você gosta de um mistério? Um livro que conte uma história de detetive ou que carregue um segredo a ser elucidado? Ou mesmo de assistir um filme que deixa você em suspense? Tenho observado que as pessoas reagem de modos bem variados aos mistérios. Algumas, quando pegam um livro que tem um mistério, ou mesmo estão assistindo um filme, elas ficam tão presas, vibrando, não conseguem largar o livro ou tirar a atenção do filme, enquanto o mistério não for solucionado. Outras pessoas vão degustando o mistério, bem vagamente, como uma comida muito deliciosa que a pessoa não quer que acabe. Então ela vai comendo aos pouquinhos, aí vai lendo e pensando no mistério, e quanto mais ela prolongar aquela leitura, mais ela se delicia no mistério. Já outros são tão ansiosos que quando o mistério está quase chegando ao auge, corre logo para o fim do livro para saber como é que acaba, né? E hoje nos filmes também dá para fazer isso. Muitas vezes você adianta o filme para ver como acaba, para então, agora já que eu sei como acaba, aí eu posso voltar e ler com tranquilidade. Já tem outras pessoas que pela impaciência ou por não ter força suficiente para aguentar aquela pressão, preferem nem pegar um livro desse para ler, nem assistir um filme. Quando começa a assistir, esse lenga-lenga que ninguém sabe quem é o assassino, deixa para lá, eu não quero mais não. Mas, independente de seu gosto por mistérios, se você é um seguidor do Senhor Jesus Cristo, você está envolvido em um mistério. Você deve fazer missões, e fazer missões é sustentar, defender um mistério. O texto de onde o tema da nossa conferência foi tirado demonstra isso. O texto de 2 Timóteo 3, versos 14 a 16. O tema da conferência está no verso 16, pregado entre os gentios e crido no mundo. Mas os versos 14 a 16 formam a unidade predicante, a unidade então literária, que compõe então a moldura, o quadro desse tema. Então vai dizer o apóstolo Paulo: escrevo-te estas coisas, ou escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Vamos orar. Senhor nosso Deus, somos gratos por Tua palavra. Reconhecemos a nossa incapacidade para compreendê-la, explicá-la, amá-la e obedecê-la. Por isso nós clamamos que a Tua graça se manifeste através da atuação do Teu Espírito Santo em nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. A igreja faz missões sustentando o mistério revelado por Deus. E eu gostaria de mostrar duas formas como a igreja sustenta este mistério e assim realiza a obra missionária. O apóstolo Paulo escreveu esta carta quando ele estava na Macedônia.
creio que após aquele aprisionamento que é registrado em Atos capítulo 28, onde o apóstolo ficou 2 anos preso numa prisão domiciliar na cidade de Roma, ele foi solto e empreendeu uma viagem missionária, indo para alguns lugares pregar o evangelho, por exemplo, a ilha de Creta, onde depois deixa Tito, um dos seus auxiliares ali, para dar continuidade ao trabalho, colocando em ordem as igrejas que ele havia fundado, e o apóstolo segue viagem agora visitando campos missionários ou campos onde havia igreja que ele já havia fundado nas outras viagens missionárias dele. E um desses campos foi a cidade de Éfeso, onde ele havia fundado uma igreja em sua 3ª viagem missionária. Então, ele passando por Éfeso, ele percebe, então, algumas coisas que precisavam ser acertadas na igreja, consertadas na igreja, e ele deixa ali Timóteo, um dos seus colaboradores mais fiéis e também mais amados por ele. E ele segue viagem rumo à Macedônia, como ele diz aí, em 1 Timóteo 1,3, ele diz: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Ele deixa Timóteo lá, para que Timóteo pudesse também colocar em ordem algumas coisas que estavam em desordem na igreja e especialmente tratar dos falsos mestres, combater os falsos ensinos. Ele tinha o projeto de voltar a ver Timóteo, a se encontrar com Timóteo o mais breve possível. Mas aí ele começa a perceber que talvez este reencontro não aconteça tão rápido quanto ele gostaria. E em razão disso, ele escreve esta carta, como nós lemos aí no verso 14. Eu estou escrevendo com a esperança de que a gente se encontre brevemente. Mas se por acaso esse nosso encontro demorar, eu quero deixar você ciente, eu quero dar conhecimento a você de como você deve se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Na primeira parte da carta, se você prestar atenção, esse parágrafo aqui está quase no meio da carta, fazendo uma ponte entre a primeira e a segunda parte da carta, onde a primeira e a segunda parte repetem temas como combater os falsos mestres, combater os falsos ensinos, como tratar as diversas classes da igreja, como deve ser o procedimento no culto e quais as qualificações e o tratamento da liderança da igreja, de pastores e diáconos. Nesse parágrafo central, depois de explicar o seu desejo e a possibilidade que talvez isso não se cumprisse, e essa é a razão que ele está escrevendo a carta, ele fala da natureza e função da igreja. A natureza da igreja ela é casa de Deus, é o local onde Deus habita, e isso ele não está se referindo a um prédio. Igreja nas Escrituras nunca se referiu a um local, a um prédio, a uma residência, não. A igreja sempre a palavra igreja sempre designou pessoas. Nas Escrituras, igreja sempre tratou de gente, de pessoas. Então, a igreja que é casa de Deus são as pessoas que assumiram um compromisso com Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Esta é a igreja. E esta igreja, pessoas, eu, você, é que somos a casa de Deus, o local onde Deus habita, a igreja do Deus vivo. E aí ele usa 2 imagens que se complementam para falar da função da igreja, que a igreja é
coluna e baluarte da verdade. Qual o papel de uma coluna numa casa ou numa construção? Sustentar, certo? Então aqui, nessa igreja, a gente tem colunas, algumas visíveis, como aquelas que estão na parede ali atrás, e o papel destas colunas é sustentar este prédio. Então a igreja deve sustentar a verdade. A grande batalha da humanidade, que foi a primeira guerra e será a última guerra da humanidade, a primeira lá no Jardim do Éden, e a última depois do milênio, a guerra chamada de Gog e Magog, sempre uma guerra em prol da verdade, uma guerra contra a mentira. Lembra lá em Gênesis? A serpente trouxe uma mentira. E a humanidade ali, Adão e Eva, não foram capazes de sustentar a verdade. E a última guerra, Gog e Magog, será depois que Satanás for solto. No período milenário ele estará preso, depois ele será solto e ele sairá para enganar as nações. E ele vai reunir uma multidão que novamente vai batalhar contra Deus e vai perder. E nesse meio, todas as guerras giraram em torno de mentira e verdade. E Deus tem colocado a sua igreja, eu e você, para sustentarmos a verdade. Um outro papel de coluna, se você prestou atenção, na frente dessa igreja tem 2 colunas. Não sei quantos já notaram isso, certo? O papel dessas 2 colunas é de enfeite. Inclusive, a ideia na época era exatamente passar essa ideia da igreja como coluna e baluarte da verdade. Uma coluna também serve para enfeitar. Ali na cidade de Éfeso, não sei se você sabia, tinha um grande templo. O templo de quem? Da deusa Diana. E dentro desse templo tinha 170 colunas de mármore, de quase 18 metros de altura, que não eram para sustentar, eram para, a maioria delas, para embelezar. E a igreja também deve mostrar a beleza da verdade. Escrevendo a Tito, o apóstolo fala de como o nosso comportamento mostra como a verdade de Deus, a doutrina de Deus é bela. Então esse é o papel da igreja, a missão da igreja. Defender a verdade e mostrar a beleza, como a verdade é bonita, como a verdade é bela. Depois de dizer isso, ele fala do mistério da piedade. Só que antes de ver, vamos ver que no capítulo 4, ele volta a falar de falsos ensinos. Ele diz, olha, no fim dos tempos, nos últimos dias ou nos últimos tempos, que são os tempos que começaram com a primeira vinda de Cristo. Então, quando alguém perguntar para você, nós vivemos os últimos dias? Você responde sim. Desde a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, que nós vivemos os últimos dias. Até João Batista eram os primeiros dias. A partir de Jesus, nós já vivemos os últimos dias. Os últimos dias não são apenas aqueles dias que imediatamente antecedem o fim do mundo ou a segunda vinda de Cristo. Não, os últimos dias iniciaram desde a primeira vinda de Cristo. Lembra que o apóstolo Pedro, quando está explicando o evento Pentecostes, ele cita a profecia de Joel, que diz, nos últimos dias derramarei do meu espírito. Então ali já viviam-se os últimos dias. Então quando o apóstolo fala nos últimos tempos, ele está se referindo ao nosso tempo. Alguns se desviarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores. Novamente, a guerra entre engano
e verdade. Mentira e verdade. Alguns vão se desviar da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Essa é a razão da igreja ter a missão de sustentar a verdade, de ornar a verdade, de mostrar a beleza da verdade, porque há uma guerra que atinge homens e seres espirituais, homens e demônios. Alguns vão apostatar da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia daqueles que falam mentiras, que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. O apóstolo está dizendo, olha, vai ter pessoas assim, pessoas que abandonarão a verdade por seguir espíritos enganadores, por seguir ensinos de demônios, por seguir ensinos de hipocrisia, e esses ensinos, então, proíbem o casamento, exigem que a pessoa deixe de comer certos alimentos, alimentos que foram criados por Deus. E nesse meio termo de falar da natureza e função da igreja que defende a verdade e a ameaça contra a igreja por estes ensinos de espíritos enganadores, esses ensinos de demônios, esses ensinos de pessoas que têm a consciência cauterizada, que proíbem casamento, que proíbem a ingestão de certos alimentos, ele coloca um hino. Essa é a verdade. O que nós temos aqui é uma declaração, sem dúvida, grande é o mistério da piedade. E depois nós temos um hino, uma poesia, um hino cristológico. Uma poesia com 3 estrofes, cada estrofe com 2 linhas, em paralelo. Se você já ouviu, até aqui na igreja eu já expliquei durante a exposição de Isaías, vários poemas que aparecem em Isaías, e uma técnica característica da poesia bíblica é o paralelismo, 2 linhas em paralelo, e aqui nós temos 3 estrofes, cada estrofe com 2 linhas, em um paralelo que se completa e contrasta. Preste bem atenção. Aquele que foi manifestado na carne. Segunda linha, justificado em espírito. O contraste aqui é carne, espírito. Foi visto pelos anjos e pregado entre os gentios ou entre os povos. O contraste aqui é anjos e pessoas, anjos e povos. Crido no mundo e recebido na glória. O contraste aqui é entre mundo e glória. Então, ao mesmo tempo que essas linhas se completam, foi revelado na carne, mas foi vindicado, mostrou sua veracidade, sua força em espírito, foi visto pelos anjos, mas também pregado entre as nações, pregado entre os povos, foi crido no mundo, mas recebido na glória. Ao mesmo tempo que completa essa obra de Cristo, essa revelação da obra de Cristo, também faz esse contraste. E é interessante, outra característica da poesia, começa com a encarnação, manifestado ou revelado na carne, que fala da encarnação de Cristo, e termina com a ascensão, a glória, e você tem uma maneira que ele novamente coloca a poesia aí, é carne, espírito. Aí mantém no alto, anjos, pessoas. Aí mantém no baixo, mundo, e sobe de novo, glória. Então tudo isso mostra que a revelação de Deus, além de ser verdadeira, é bela, é artística. Nem sempre a gente capta essas coisas, mas elas estão aí. Então isso aqui era um hino
cantado nas igrejas, uma poesia muito bem feita, cantada na igreja, que Paulo insere aqui, coloca aqui. Não sabemos se ele foi o compositor, o escritor, mas ele coloca aqui para mostrar o Senhor Jesus Cristo. E a primeira maneira como a igreja sustenta esta verdade, este mistério, é proclamando a pessoa de Cristo. O apóstolo faz a declaração, sem dúvida ou evidentemente, e com isso ele quer dizer, olha, de acordo, é algo tão evidente, algo tão inquestionável, que todos os cristãos confessam e concordam com isso. Essa verdade é tão inquestionável que todos os cristãos, toda a igreja concorda e confessa nisso. E qual é a verdade? É que grande é o mistério da piedade. A palavra mistério em nossa língua é usada normalmente para indicar um segredo, um conhecimento escondido da maioria das pessoas, ou mesmo algo incompreensível que ninguém consegue explicar, desvendar, como se fosse um enigma. Mas no cristianismo ela não tem bem esse sentido. Esta palavra usada nas Escrituras, ela se refere a algo que não é conhecido e ou compreendido, a não ser que Deus revele e ou explique. Na Bíblia isso é que é mistério. Algo que o homem, por sua própria capacidade, por seus próprios meios, por sua própria razão, ele não consegue saber e, se chegar a conhecer, não consegue entender nem explicar. Ele só vai conseguir conhecer e entender ou explicar se Deus revelar e lhe explicar sobrenaturalmente. A palavra começou a ser usada lá no capítulo 2 do livro de Daniel. Talvez você lembre do episódio. O rei Nabucodonosor teve um sonho, e aí quando ele acorda, ele quer saber o que o sonho significa. E o rei Nabucodonosor ele sustentava, pagava, dava do bom e do melhor para um grupo de sábios para poder ajudá-lo a dirigir o reino, a dar conselhos, a dar orientações, inclusive a interpretar os sonhos. Só que por alguma razão o rei Nabucodonosor estava um tanto cismado com esses magos e chamou-os e disse, olha, eu não quero só que vocês interpretem o sonho, eu quero que vocês me digam o que foi que eu sonhei. É isso que eu quero saber se vocês são bons mesmo, é agora. Vocês estão aqui no meu reino, ganhando bem, comendo bem, morando bem. Agora eu quero saber se eu estou investindo bem. Vocês vão contar o que eu sonhei e dar a interpretação. Os magos, muito espertamente, começam a enrolar o rei, palavra daqui, palavra de lá, tentando que o rei soltasse alguma coisa do sonho. Mas Nabucodonosor era mais esperto do que eles imaginavam e falou, vocês estão tentando armar para cima de mim, vocês pensam que vão me enrolar, mas não vão não, ou vocês me contam um sonho e a interpretação, ou vocês vão morrer, certo? Vão mandar matar todo mundo. E aí o chefe lá da guarda do rei sai para pegar e encontra Daniel e os seus amigos. E Daniel, mas o que é que está acontecendo que vão matar a gente? Que Daniel era parte. Aí o chefe da guarda conta e Daniel diz, pois diga para ele dar um tempo para a gente. Aí o chefe vai lá e Daniel reúne seus 3 amigos, então os 4 ali, e eles vão orar para que Deus revele o mistério do sonho e da interpretação. Eles oram e Deus revela. E Daniel agradece a Deus porque Deus revelou o mistério, que foi o sonho e a interpretação. E quando Daniel vai falar com Nabucodonosor, Daniel diz, olha rei,
Nenhum ser humano é capaz disso, mas há um Deus que revela os mistérios. E no final, Nabucodonosor vai dizer, o Deus de vocês é o único que sabe os mistérios. A palavra é várias vezes repetida naquele relato, e o mistério trata do plano de Deus para o seu povo. Esse é o mistério. O que iria acontecer com o povo de Deus a partir dali. E essa é a ideia de mistério nas Escrituras. É um conhecimento que tem a ver com o plano de Deus para o povo de Deus, para a criação de Deus. Esse plano de Deus se concretiza na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo vai usar a expressão nos evangelhos, quando os discípulos perguntam sobre o significado das parábolas. Você pode abrir aí em Marcos, por exemplo, Marcos 4, verso 11, quando Jesus vai explicar a parábola do semeador. Jesus contou a parábola, e aí os discípulos, quando Jesus fica só com os discípulos perguntam, o que significa a parábola? O que essa parábola quer dizer? E aí em Marcos capítulo 4, verso 11, Jesus diz, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Jesus fala aqui do mistério do reino de Deus. O que é isso? A revelação de que em Jesus Cristo o reino de Deus tinha chegado. O reino de Deus se fazia presente. Não daquela forma que era esperada de Jesus chegar, combater os inimigos com uma força militar e instalar visivelmente o reino ou a dinastia davídica novamente. Isso ainda virá. Mas o rei já se fazia presente de uma forma humilde. Esse era o mistério do reino. A verdade do reino que as pessoas não tinham compreensão, a não ser que Deus lhes revelasse. E Ele estava revelando através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, os discípulos de Jesus, as pessoas que ouviram a explicação de Jesus, iriam compreender isso. Jesus é o rei, o reino chegou. Mas as pessoas que não pertenciam ao grupo de Jesus, estariam ouvindo a parábola, mas não estariam entendendo. Por isso que é chamado de mistério. Porque só vem a compreensão, o esclarecimento por uma ação do Senhor na mente das pessoas. O apóstolo Paulo vai usar também a expressão mistério, veja no livro de Romanos, no capítulo 16, versos 25 a 27, Romanos 16, 25 a 27. Concluindo a sua carta com um louvor a Deus, com palavras que louvam a Deus, ele diz o seguinte, Romanos 16, 25 a 27. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações, a esse Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. O apóstolo fala
que Deus é poderoso para confirmar os seus leitores, conforme o Evangelho, conforme a pregação de Jesus Cristo, e esse Evangelho e esta pregação de Cristo eram conformes à revelação do mistério. Então, qual era o mistério? O Evangelho, a pregação do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, que havia sido guardada em silêncio durante tempos, mas que agora tinha se tornado manifesta através das escrituras proféticas. E segundo a ordem de Deus, foi dada para a obediência da fé entre todas as nações. Você nota aqui 2 temas que já lemos em 1 Timóteo 3,16. Mistério e proclamado a todas as nações, algo a ser proclamado a todas as nações. Então o mistério é para ser anunciado, para ser proclamado, para que pessoas de todas as nações obedeçam. Esse mistério então é o Evangelho. É a ação de Deus através da pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, para salvar, para resgatar as pessoas. O livro de 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2. Combatendo o divisionismo dentro da igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava tendo grupos, por questão de preferência de líderes, eles estavam admirando mais um líder do que outro líder, não só admirando, mas tomando partido. E muitas vezes a questão eram os talentos desses líderes, especialmente os talentos de oratória e coisas assim. Aí o apóstolo Paulo diz: irmãos, quando eu estive com vocês, anunciando-lhes o quê? O mistério de Deus. Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então eu anunciei o mistério de Deus entre vocês. Mas eu não anunciei este mistério com uma linguagem aí erudita, uma linguagem rebuscada, ou tentando passar para vocês a minha sabedoria. Não. Aí ele diz no verso 2: porque decidi nada saber entre vós a não ser o quê? Jesus Cristo e este. Então, quando Paulo anunciou o mistério, qual foi o mistério? Jesus Cristo crucificado. A obra do Senhor Jesus Cristo. A pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que ele anunciou. Que por meio daquilo que o mundo julga fraqueza, Deus mostrou sua força. Deus mostrou o seu poder. Ao enviar o seu filho para morrer numa cruz, uma morte vergonhosa, uma morte para criminosos, uma morte humilhante, uma morte injuriosa, de fato Deus estava demonstrando o seu poder. Aparentemente, Jesus foi um fraco. Estão entendendo? Olhando da perspectiva natural, Jesus fracassou. Morreu numa cruz. Mas quando se entende o plano de Deus, ali foi a vitória. O pecado foi condenado. Satanás foi vencido. Então aquilo que parece, devo dizer ainda hoje, aos olhos dos homens como fracasso, como fraqueza, de fato foi uma manifestação de poder. Aquilo que aos olhos das pessoas parecia uma tolice, uma burrice, como é que alguém manda o filho para morrer numa cruz? O que ele ganha com isso? Aquilo que parecia ser uma tolice, uma loucura, de fato era a sabedoria de Deus. Então, apóstolo, esse foi o mistério que eu estou anunciando. E isso faria, naquele contexto, preste bem atenção, um contexto da igreja de Corinto, em que o líder admirado era aquele que tinha força,
era aquele que falava com sabedoria, era aquele que fazia impor as suas opiniões. O que Paulo está ensinando para esse povo? Esse não é o jeito de Deus. Essa não é a maneira de Deus. Na maneira de Deus, o poder e a força aparecem como fraqueza. E a sabedoria muitas vezes é considerada tolice. Esse é o jeito de Deus fazer as coisas. Essa é a maneira de Deus fazer as coisas. Ele vai até dizer, prestem atenção em vocês. São muitos famosos entre vocês, muitos de nobre nascimento, são muitos ricos, são muitos pobres, ou muito fortes, muito sábios. Ele diz, não são. Por quê? Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Isso tem fortes implicações, que é o que Paulo está tratando aqui, certo? Paulo resolve problemas na igreja com doutrina, com teologia, não apenas com conselho, faça isso, não faça aquilo. Ele quer embasar a prática das pessoas em doutrina. Mais do que ensinar o que as pessoas devem fazer, Paulo, a gente nota isso em todas as cartas, ele quer mostrar como as pessoas devem pensar. Porque se elas aprenderem como pensar, quando surgir um problema novo, elas vão saber resolver. Paulo sabia que não ia escrever carta suficiente para resolver todo tipo de problema da vida. Mas se ele ensinasse as pessoas a raciocinar, a pensar, à luz do mistério de Deus, em Cristo, elas poderiam ser capazes de sozinha raciocinar e resolver os outros problemas que surgissem. Então esse é o mistério. Cristo crucificado. O que parece ser fraqueza é força. O que parece ser tolice é sabedoria. E aí no capítulo 2, do verso 6 a 10, ele vai dizer, no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidas a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. A sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu esta sabedoria. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Aqueles homens, aqueles líderes da época, que eram os poderosos da época de Jesus, eles achavam que estavam agindo com sabedoria. Mas era a sabedoria do mundo. Aí ele diz, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito Santo. Então nós só podemos conhecer e entender o mistério por ação do Espírito Santo. Se não, irmãos, a gente vai viver a vida toda, talvez na igreja, conhecer a Bíblia de capa a capa, mas não aprender como pensar segundo o mistério de Deus. Nós sempre vamos reagir mundanamente, ok? Mesmo usando linguagem evangélica, mesmo usando linguagem de crente, as nossas reações serão sempre baseadas naquilo que o mundo julga força, naquilo que o mundo julga poder, naquilo que o mundo julga vitória, naquilo que o mundo julga inteligência, naquilo que o mundo julga sabedoria, e nunca naquilo que Deus revelou como força, como vitória e como sabedoria. Nós sempre estaremos reagindo em nossos relacionamentos, nos mais variados tipos,
conforme as técnicas, as estratégias mundanas de quem fala mais alto, de quem dá um murro na mesa mais forte, de quem fala da última palavra, de quem vence o argumento, e não conforme o mistério de Deus em Cristo, de quem humildemente aceita o modo de Deus fazer as coisas e confia que no tempo certo Deus vai dar a vitória, Deus vai manifestar o poder, Deus vai manifestar a sabedoria, independente do que pensam de mim, que eu sou fraco, que eu sou burro, que eu sou isso. Vocês estão entendendo? Não. O mistério é Cristo e este crucificado. Então não se está correndo atrás de honra, não se está correndo atrás de poder, não se está correndo atrás de riqueza, não se está correndo atrás de ser o mais forte, de ser o mais famoso, de ser o mais conhecido. Não, sabe? Esse não é o caminho. O caminho é viver à luz desse mistério, que é Cristo crucificado. Viver esta verdade. Então, não importa ganhar o argumento ou ganhar a corrida. Não, o que eu quero é ganhar a Cristo. É isso. E, em decorrência disso, ganhar almas. Pronto. Okay? Essa é a ideia. E, no próximo texto, Efésios capítulo 3, o apóstolo também menciona isso, Efésios capítulo 3, versos 3, 4 e 9. Ele vai dizer: pois, segundo uma revelação que me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, verso 4, ao lerem o que eu escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Não é que as pessoas não sabiam nada, elas sabiam. Agora elas não sabiam como, agora sabem. Agora a revelação foi completada. Agora o evangelho, o plano da salvação de Deus foi completamente revelado. E no verso 9 ele diz: e manifestar a todos qual é a dispensação, a administração do mistério, que durante os tempos passados esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. Cuidado para não ler isso achando, então o pessoal do Antigo Testamento, antes de Cristo, antes dos apóstolos, não sabiam nada, não sabia nada, não é isso que ele está dizendo. Não sabiam o tanto que hoje nós podemos saber. Agora o mistério foi revelado em sua plenitude. Agora o plano de salvação está todo revelado. E esse é o mistério. O plano de Deus de salvar as pessoas através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o Messias enviado, por enquanto, não para ocupar um trono, mas uma cruz, morrer e ressuscitar para nos dar a salvação, sustentar o seu povo, que é muitas vezes humilhado e perseguido neste mundo, lutando diariamente contra o pecado, mas que um dia ele vai voltar para instalar o seu reino glorioso. Este é o mistério a ser proclamado. E no livro de Colossenses, no capítulo 1, versos 24 a 27. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual, isso é da igreja, me tornei ministro. Ministro aqui é um servo, de acordo com a dispensação, isso é a administração da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O momento da palavra de Deus se cumprir de modo pleno. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi
manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. E qual é o mistério? Cristo em vocês, a esperança da glória. A salvação de Deus, o evangelho de Deus chegando aos gentios. Os gentios tendo a esperança da glória, os que não são judeus tendo a esperança da glória. Esse é o mistério. Em Cristo ele foi revelado. E quando a gente vai, voltando lá para o texto de 1 Timóteo 3,16, grande é o mistério da piedade. E aí ele declara o mistério em forma de poesia. E de quem ele está falando? Nas 6 linhas, de quem que ele fala? Cristo. A encarnação de Cristo. A vindicação de Cristo. Os anjos contemplando Cristo. As nações ouvindo a pregação de Cristo. O mundo crendo em Cristo. E Cristo recebido na glória. Este é o mistério. A igreja então sustenta a verdade, assim faz missões, proclamando este mistério, que é o mistério da piedade. O apóstolo Paulo vai deixar claro, no livro de 1 Timóteo mesmo, capítulo 6, verso 3, no livro de Tito, capítulo 1, verso 1, que piedade é o jeito correto de temer a Deus, de obedecer a Deus, de seguir a Deus. Isso é piedade. O jeito correto de adorar a Deus, de temer a Deus, de servir a Deus. Isso é piedade. Que o falso ensino, em 2 Timóteo 3,5, ele vai dizer isso, pode até ter a forma de piedade. Pode até parecer piedade, mas não tem o poder da piedade. E que o ensino humano, isso Jesus diz em Mateus 15, 8 e 9, o ensino humano produz uma piedade vazia, uma adoração vazia. Então, como é que a igreja sustenta a verdade, sustenta este mistério revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na obra do Senhor Jesus Cristo? Proclamando e defendendo esta verdade, lutando em prol desta verdade, fazendo com que esta verdade seja proclamada, seja defendida. O apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, no capítulo 2, ele vai mencionar a luta que ele tinha por aqueles que não tinham visto ele face a face. Colossenses 2, versos 1 e 2. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me viram face a face. Ele nunca esteve em Colossos, ele nunca esteve em Laodiceia, por isso ele diz, mas eu luto por vocês. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção, do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é quem? Cristo. Então a igreja faz missões, proclamando a verdade, que é o mistério, que é Cristo. Jesus Cristo, esse é o centro da nossa mensagem. A encarnação, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão ao céu, o envio do Espírito Santo. É isso que nós devemos proclamar. É assim que nós sustentamos a verdade, defendemos a verdade. Há outros aspectos da verdade que a gente pode até se envolver. Mas muitas vezes a igreja se ilude, achando que defender uma corrente política, defender um certo partido, defender uns certos costumes,
a gente vai resolver o problema do mundo. Não vai. Nós estamos aqui para defender e proclamar uma pessoa. Jesus Cristo. Sua encarnação, seus ensinos, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão ao céu, o envio do Espírito Santo e sua igreja, que é o seu corpo. Essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa missão. Esse é o mistério que nós temos que defender. Jesus Cristo. Esse deve ser o centro da nossa mensagem. Muitas vezes nós nos envolvemos em brigas por certos costumes, por certas práticas que um grupo faz, outro não faz. Algumas vezes até estamos certos, mas nessas brigas nós esquecemos, gastamos energia e tempo e deixamos de proclamar Jesus Cristo. Esse é o centro. Esta é a verdade. Esse é o mistério que a igreja deve proclamar. Esse é o mistério que é grande. E é interessante que o apóstolo vai falar também outra vez, usando as palavras grande mistério, lá em Efésios 5:32, quando ele está fazendo a ilustração do casamento com Cristo e a igreja. Ele diz, na verdade, grande é este mistério, mas não o mistério casamento, sim o mistério relacionamento Cristo e a igreja. Novamente ele diz, esse é o grande mistério, é o grande ensino, é a verdade, é o tema que deve nortear a proclamação da igreja. A igreja, então, deve fazer missões, sustentando a verdade, sustentando o mistério, que é Cristo. E segunda e última razão, forma, como a igreja sustenta esse mistério e assim faz missões, é orando. Veja Efésios, capítulo 6, versos 18 a 20. Concluindo sua carta aos Efésios, Paulo, Efésios 6, 18 a 20, diz: orem em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Percebeu a linguagem de totalidade aqui? Orem em todo tempo, com todo tipo de oração e súplica, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, Paulo diz, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. A igreja faz missões sustentando esse mistério como coluna e baluarte dessa verdade, orando, pedindo ousadia na proclamação. Ousadia para ela e ousadia para os missionários. Então vocês viram, né, ali fora um quadro com 33 missionários ou entidades missionárias que são ajudadas pela igreja. E o que eu posso fazer por eles? Está aí. Pegue o nome de cada um e se disponha a orar, pedindo que Deus dê ousadia para aquelas pessoas, aqueles missionários, onde eles estiverem, para proclamarem o mistério, o Evangelho, a pregação. Note que quem é que está pedindo isso aqui? Na carta aos Efésios, quem é que está pedindo? Paulo. Paulo está pedindo o que mesmo? O que ele está pedindo? Estão dormindo não, né? Ousadia, coragem. Paulo,
pedindo ousadia? Paulo pedindo coragem? Para a gente parece um pedido descabido da parte de Paulo, não parece? Porque se existe alguém que nas Escrituras, no livro de Atos, parece um caba corajoso, quem é? É Paulo. Mas note, orem, para que Deus me dê ousadia, para que Deus me dê coragem. Não tenham os missionários como heróis, como super-heróis, que nunca têm medo, certo? Que nunca vão sentir vergonha, ou timidez, ou desejo de, rapaz, quer saber, eu vou voltar para minha casa, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu, onde é que eu estava com a cabeça, quando eu cismei? Não tenham essa ideia, ok? Nós muitas vezes temos esta ideia, rapaz, são corajosos, os cabras são corajosos, né? Saí de Belém do Pará, ir lá para Madagascar, uma menininha de 1 metro e... Primeira vez que ela veio aqui, eu falei, meu Deus, eu só acredito vendo. E graças a Deus, Deus me fez ver. Ah, deve ter uma coragem, né? Ela nunca me disse nada, mas eu creio que muitas vezes bate o desânimo, bate a dúvida. E qual é o nosso papel? Ah, tá vendo? É bem do que eu disse que não ia dar certo mesmo. Não. É clamar. Deus, dá ousadia, dá coragem. Não deixa desistir, não. Sustenta. Nós estamos com isso fazendo missões. Ajudando a sustentar a verdade. Ajudando a sustentar o Evangelho. E por último, Colossenses, capítulo 4. Versos 2 a 4. Continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Pedido aqui, orem para que Deus abra as portas, isso é, para que Deus dê oportunidades, para que Deus crie oportunidades, para que apareçam pessoas, para que surjam portas abertas para a gente proclamar o Evangelho. Novamente, faça uma lista lá. Ah, mas eu nem conheço essas pessoas. Mas você já sabe o que pedir. Peça ousadia e peça que Deus abra portas para essas pessoas onde elas estão pregando o Evangelho. Deus abre as portas ali. Abre as portas para as crianças, nas senhoras, nos adultos, para esses teus servos pregarem o Evangelho. Para que eu também torne conhecido como me cumpre fazer, para que eu anuncie do modo adequado. E aí você lembra do que Paulo escreveu em Corinto? Para que eu não proclame esse mistério nos moldes mundanos. Eu tenho a mensagem certa, o mistério de Cristo, mas eu posso usar estratégias mundanas, estratégias erradas. E Paulo está dizendo, não, mas orem para que Deus abra as portas e que eu proclame este mistério do modo certo, do modo correto, do modo que exalte a sabedoria de Deus e não a minha sabedoria, do modo que exalte o poder de Deus e não as minhas capacidades, do modo que brilhe Cristo e não eu, de modo que a cruz se apresente e não o meu nome. Então clamem,
para que Jesus Cristo apareça e não os missionários. Para que Jesus Cristo apareça e não os pastores. Ousadia, portas abertas e a proclamação do jeito certo. Continuaremos estudando o texto lá de Timóteo, mas hoje eu quis tratar do mistério. Que nós fazemos missões, sustentando a verdade, sustentando o mistério revelado por Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Fazemos isso proclamando e orando. Então você vai proclamar onde você estiver. Agora, para proclamar, você precisa conhecer o mistério, né? Não, tem um segredo para contar para você. Qual é? Não sei. Pronto, então aí é segredo mesmo esse, não é? Até para você ele é segredo, certo? Então você tem que conhecer Jesus. Conhecer o mistério. O que ele fez, quem ele foi e o que ele fez. E o que ele está fazendo. Conhece? Proclame, anuncie, conte para as pessoas ao seu redor. E ore por todos os outros que estão contando. Os que estão perto de você e os que estão distante de você. Para que eles tenham ousadia, oportunidade e saibam fazer isso com sabedoria. E assim, estamos proclamando o mistério de Cristo, orando para que ele seja proclamado, sustentando a verdade como coluna e baluarte da verdade e fazendo missões. Amém.